Quarta-feira, que dia é hoje? 23. 23. 23. O tempo está passando, está chegando. Então, hoje nós estamos querendo conversar aqui em casa sobre proximidade e pecado. A ideia é o seguinte: muitas vezes a gente peca porque está junto, né? Peca porque está perto da fonte de contaminação. Então a gente tem que ser prudente. Vou dar exemplo. Alguns exemplos que eu anotei. Esse aqui é um estudo antigo, mas que agora a gente quer registrar. Para os filhos, para os netos, para os amigos, para os curiosos. Aqui a gente escreveu assim, ó. Tudo que está mais próximo exerce uma força ou uma influência maior sobre nós do que aquilo que está mais distante. Tá Se a gente vê até as amizades mais próximas são as... Sim. Hoje com a internet, a gente pode dizer que é mais próximo no sentido de aquele que envia, que chega até nós. De alguma forma a gente se aproxima, mesmo estando longe, né? Bom, essa é a primeira geográfica, então essa tem que sair. Tem a proximidade temporal no sentido, aquele que naquele momento da minha vida, né? Aquelas pessoas que naquela circunstância é que estavam ao meu redor. O fato que estão mais próximos de nós na escala do tempo exercem maior influência, via de regra, do que as que se distanciaram. Ok? Vamos todos prestar atenção, todos olhando para o papai, todos, né? Para poder aprender. Também, as coisas que dedicamos mais tempo tendem a exercer maior influência sobre nós do que as coisas que dedicamos menos tempo. Tem gente que tem muito tempo para a televisão, muito tempo para ficar jogando papo fora, e aquilo vai o quê? Você vai colocando a sua mente, o seu coração naquilo. Aquilo passa a ser uma coisa importante para você. E você vê em que você gasta tempo, né? Se for uma coisa boa, vai ter uma influência boa de volta. E se for uma coisa ruim, naturalmente você está se expondo, gastando seu tempo, se contaminando, né? Se aproximando. Tem que ver se a fonte é boa ou má. Quanto maior o grau de importância, né, proximidade emocional que atribuímos a uma pessoa ou coisa, maior a influência que esta exercerá sobre nós. Os pais, os irmãos, familiares, vizinhos. É dentro desse aspecto que se explica em parte a preservação de uma cultura inserida em outra totalmente distinta. Por exemplo, uma colônia de japoneses no Brasil mantendo e preservando seus hábitos, língua e cultura. Então, aqui é uma intensidade. A gente é capaz de estar em outra situação, mas se você está cercado, por que uma pessoa consegue se distinguir às vezes no meio? Porque quem está pertinho dela tem uma cultura distinta, né? Uma cultura, um hábito, uma língua. Então, essas coisas influenciam. Vamos dar alguns exemplos e a gente pode comentar alguma coisa, senão a gente só fica na teoria. Aqui em 2 Coríntios 6,14, vamos abrir em 2 Coríntios 6,14. Já abri. Lê para nós, José, já que você abriu, foi o primeiro. Até o 17. Não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E Só aí. E comenta. O que tipo você assim, entendeu? não sei, talvez tipo assim, a sociedade tipo assim, não tem o justo os do bem com os do mal. Creio que não é pra. Pode. Eu não entendo direito isso aqui. Deu para perceber. Sei lá, sabe como é que é o meu, assim, vai, pois é, vai e se vou. É legal. E aí eu. É que você está acordando. E aí eu. Tenta explicar um pouquinho melhor. Não, aqui tá falando do casamento, né? Essa Não, Não só. devotamento, fidelidade. não, Exortação, nada não. Não vos prendais a um julgo desigual com infiéis. Não, porque a gente convive com pessoas, assim, no mundo. A gente convive com incrédulos, mas é aquela coisa, a gente não deve
tornar esses incrédulos aqueles os mais próximos a gente. Não é isso também. Porque senão, lembra quando fala que a gente teria que sair do meio deles? A gente Sair do mundo. sair do mundo, não tem como a gente nós temos que nos o aproximar casamento. das pessoas. É o mas casamento também, mas não é só o casamento. Não. o que é prender a judeu? Quer dizer que eu não vou nem poder me aproximar? Não vou poder conversar? Isso daí tem a ver com, tipo assim, se for casamento, tem tudo a ver. Isabel, você pode acompanhar quem fala? É Isabel? porque não dá pra ficar girando, tá? Isabel, você pode acompanhar quem fala? Bom, Então, Se for casamento, tem a ver, porque... sim, casamento, o que é um jugo, Yael? Ó, não vos ponhais em jugo desigual. Então, qual a ideia do jugo? O que é um jugo? Você lembra o que é um jugo? Prende Tá. Você não sabe o que é o objeto jugo. o negócio no pescoço De quem? do jumento. Ah, tá. No passado, na agricultura, quando você ia arar a terra, você botava 2 animais e para o jugo prendia, os dois na mesma direção. os dois prendia os 2 animais e ali eles iam puxando o arado. Digamos, se você põe, por exemplo, um boi com um cavalo, jumento. não com jumento, não dá certo. Por quê? Um é muito forte e lento. O outro não é tão forte, mas é mais rápido. É muito difícil. Ritmo diferente. Então, por exemplo, essa é uma figura que quando você fala isso aqui para um agricultor do passado, ele fala assim, claro, não vai dar errado. Você distraiu, foi falar um pouquinho, o negócio começa a fazer curva, né? Começa a fazer curva. É mais difícil de trabalhar com animais muito distintos. Então, quando essa ideia foi lançada de você estar preso, unido para um negócio, para arar a terra, num jugo desigual, essa desigualdade atrapalha. Então, a gente pode aplicar aqui, pode ser no casamento, como uma empresa onde a gente vai gerar filhos, educar os filhos, como estamos tentando nesse momento aqui. Se eu e mamãe tivéssemos sempre divididos com relação ao nosso entendimento da palavra, isso é difícil. Ela falou assim, ó, você fala aí que eu vou fazer outras coisas, ela não estaria aqui junto, ou eu não estaria aqui, né, participando, não estaríamos sendo unânimes, né? Então agora, serve para um negócio sim. Às vezes você está numa empresa, digamos... Estilo, lojão, giro rápido. É o exemplo perfeito para isso. Ela está se referindo a um comércio que eu tentei estabelecer com uma pessoa. Fazendo a sociedade. Uma sociedade com uma pessoa. Não deu certo. Sabe? Você não tem intimidade, você não tem mesmo pensamento, você não tem os mesmos objetivos. Quer ver? E a mulher deu um calote na gente. Por exemplo, você aluga uma propriedade, uma fazenda. Tem uma série de coisas assim. E ela na beira da estrada, dá até para funcionar uma boate ali, como se fosse uma boate rural. Depende, se você faz isso junto com uma pessoa incrédula, vamos usar isso aqui para uma boate, vamos ganhar dinheiro assim, assim, assado. Aí o crente vai falar assim, não vai dar certo, vamos tentar ganhar com outra coisa. Chega no momento que o outro não vê nem o mal, né? É a mesma coisa querer juntar um que é vegetariano, vamos montar um restaurante, vamos. Você está lembrado que eu sou vegetariano, né? Aí o outro, ixi, mas eu não. Vamos servir churrasco. Aí o outro fala, vamos servir churrasco. Não, churrasco não. Vamos botar saladas de todo tipo. Olha, melhor você montar o seu restaurante eu mesmo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, não vos ponhais em jugo desigual. Essa figura é trazida agora dentro desse estudo. Por quê? Você está próximo com alguém, você quer ter sucesso, tem que afinar as ideias, os propósitos, né? Tem muito a ver com casamento. Por exemplo, quais são as exigências, digamos assim, se alguém fosse casar com você? Vamos lá, Isabel. Tem que... Israel troca de lugar com a Isabel.
ter o mínimo de... Quais são, assim, as exigências? Por exemplo, você quer ter muitos filhos ou não quer ter filhos ou quer ter poucos filhos? Quero. Vai evitar filhos? Digamos que o cara fala assim, olha, mas a vida está difícil. Digamos, a questão de filhos seria um impeditivo? Essa visão. Você quer muitos, não vai evitar, você entende que isso é de Deus. E a pessoa, hoje, a maioria dos rapazes quer evitar. Eu acho que quando a gente tem sonhos, a gente tem que lutar por eles. Se esse é um sonho que... Mas se você amasse muito essa pessoa, você amaria mais os princípios, o seu... Aí que eu estou falando agora de valores. Você abriria mão dos valores ou abriria mão da pessoa? Uma vez eu li um negócio que falava assim, a gente não pode trocar aquilo que a gente mais quer na vida pelo que a gente mais quer no momento. Porque os momentos passam e a vida continua. Eu acho que é isso que a gente tem que levar. Se a gente quer algo assim pra vida toda, não tem como a gente mudar e simplesmente mudar tudo que a gente é por causa de uma pessoa, porque nunca vai afinar direito. Resumindo, e se fosse uma questão de decisão? A gente tem que abrir mão De quê? da pessoa. Da pessoa e não dos valores. E você, Isabel? É bom. Vamos dar um outro exemplo. Homeschooling ou ensino doméstico. Qual é o seu pensamento, qual é o seu desejo nessa área específica? De ensinar meus filhos em casa, se eu tiver, né? Mas digamos que por acaso a pessoa que você está apaixonado ou está começando a gostar, ela não pensa assim. Ela, poxa, não tem nada a ver, o que tem que botar na escola? Você não gosta de mim? Poxa, eu gosto tanto de você. Vamos botar na escola. O que você faria nessa circunstância? Qual seria a sua decisão? Eu tentaria mostrar pra ele que homeschooling não é um bicho de 7 cabeças, mostrar exemplos. Mas Se ele, e mesmo assim não deu certo. Você tentou, ele não se convenceu. A coisa é esfriar, né? Eu ia me distanciar. Então você ia abrir mão, do mesmo jeito que a Yaela falou, você abriria mão da pessoa Porque sim... e manteria seus valores. Porque no caso, se for ter uma família com meu sonho, ter muitos filhos e todos eles na escola, não dá certo, a escola hoje em dia tá piorando. Ok. Então, entre pessoas e valores, pessoas. Então, um dos problemas que eu digo do casamento é esse, o jovem olha e se apaixona. Gente, estou amando! E vai lá. Aí começa a namorar, e começa a namorar, e começa a namorar, e começa a namorar, e começa a namorar e se entregar, praticarem sexo, porque sexo se pratica com qualquer um, e a pessoa confunde atração, aí casa, aí junta, aí gera um filho. Aí que no dia a dia começam os valores, aí esse jugo, esse campo que tem que produzir para Deus. Aí o negócio, um puxa para cá, o outro puxa para lá, e depois já não é tão romântico, né? Não é como no namoro, é todo dia, aquela hora. Então as diferenças começam a aparecer. Por isso... Acaba que a pessoa vive o romance assim, vamos dizer, no início, e depois do casamento a pessoa... Acaba o romance, aí fica pior pra pessoa. A pessoa vive uma vida toda sem o romance, porque no início quis fazer errado. Então tem que ver muito bem antes de começar. Aqui pode ser aplicado a uma empresa, pode ser aplicado à família, quando as pessoas têm o mesmo sentido, o mesmo propósito, o mesmo direcionamento, mesmo assim já é difícil. Às vezes é só uma questão de temperamento. Por exemplo, não é fácil conviver comigo. Você concorda, que legal. Não é fácil conviver comigo. Nem sei como que eu me aguento. Incrível. Tem hora que nem eu me aguento. Só uma santa da arcilha. Então, a gente tem que ter o mesmo propósito, né? Então, uma coisa gostosa, né, é que a gente tem o mesmo ideal, os mesmos sonhos, a gente vibra com as mesmas coisas. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Não, e isso dá um entendimento.
Então hoje as pessoas não aplicam isso ao casamento, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Então por que ele falou a palavra incrédulo? Então ele está chamando essa desigualdade no campo espiritual, no campo do entendimento, do relacionamento com Deus, que é o mais importante. Esse é o principal critério, o espiritual, a base. Porquanto que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? O que é justo, o que é certo para um não é para o outro. Né? Ou que comunhão há entre luz e trevas? Ele está falando de coisas que são muito distintas. Perspectivas e entendimento de vida. E aqui diz que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Não tem. Agora, tem N casamentos de pessoas, vamos dizer, crentes, N situações das pessoas crentes com pessoas incrédulas. Por quê? Atração, sedução, desejo carnal. Ou conveniência. Ou conveniência. Aí a pessoa, não, mas eu vou ganhá-lo para Cristo. Eu falo, na cama? Vai ganhar? Não. Você está perdendo Cristo, abrindo mão. E a Bíblia está bem clara, não há comunhão. Seja negócio, seja casamento. Porque casamento é até pior do que o negócio. É mais sério. Porque o Sua negócio vida- a gente desfaz. Por exemplo, lojão Gil do Rato. Não deu certo. Fechamos a loja, acabou. E a nossa vida continuou. A gente se desliga. Se desliga. Então é importante se conversar, compreender exatamente o alvo, né? Porque senão não dá certo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Entender, estar separado e estar junto. Nós estamos falando aqui dessa sociedade, desse jugo, quer seja uma empresa, quer seja um casamento. Mas, por exemplo, estou aqui casadinho com a mamãe, estamos aqui como família, trabalhando valores que são distintos dos valores lá. Então, mas nós precisamos estar imbuídos, nós sempre abrimos as nossas portas para cultos, queremos que as pessoas venham, mas os nossos valores são distintos dos valores deles. Nós queremos alcançá-los, trazendo para que eles se convertam. É isso que o crente tem que saber, que os seus valores são diferentes dos valores do mundo. Ele quer alcançar o mundo, converter o coração dessas pessoas e trazê-los para Cristo. Mas hoje o que a pessoa faz? Não, está tudo bem. Está tudo muito bem. Aí o crente vai convivendo, abrindo mão dos seus valores para ser aceito pela sociedade. A igreja quer ser aceita e acaba se apartando da palavra. Tem como? Agora, Darcília, me explica. Como manter essa separação? Como manter firme na palavra valores tão separados do mundo e ainda inseridos no mundo? Como é que você entende isso? Bom, é uma situação bem complicada, porque aí é uma coisa de cada um. Por exemplo, o que cada um faz é o que determina a quem ele dá maior importância. Por exemplo, tem pessoas que estão assim, em alguns países, por exemplo, como Coreia do Norte, em que eles nem podem divulgar que são cristãos, mas só que muitas vezes eles são percebidos como cristãos pela forma como agem e totalmente cercados e oprimidos por uma sociedade totalmente não cristã. E o que acontece? O relacionamento, a proximidade da pessoa com Deus é tão chegado que mesmo tão cercado do maligno, ela consegue sobressair essa influência e viver o Evangelho. Mas o problema que está acontecendo hoje por exemplo, aqui no Brasil não existe uma perseguição clara.
é aquela perseguição velada. E o que acontece? As igrejas começaram a abrir mão de valores. Poxa, o que acontece? Eles querem que venha gente para a igreja. Mas aí tem gente que fala, não, mas eu não vou para essa igreja porque essa igreja é muito chata, pega muito no meu pé. Aí a igreja, não, pode deixar, eu não vou pegar muito no teu pé, não, pode vir assim mesmo. Venha como estás e fique como estás. Porque é aquela coisa, não é o pensamento, venha como estás e Cristo vai te transformar. Não, agora a pregação da igreja é, venha como estás e continue como você está. Desde que você deu o dízimo. Ah, Olha. isso é a... Aí você isso já é está garantido o céu. Eu dou até certificado. Não, mas é uma coisa... Aí o que acontece? A igreja começa a inchar, mas inchar de pessoas que não foram transformadas, pessoas que estão no louvor, pessoas que estão em ministérios infantis, em ministério disso, em ministério daquilo, pessoas que não estão transformadas e que passam a exercer influência sobre todo um corpo. Antigamente, quando você via um verdadeiro cristão, vamos ver, vocês não frequentam a escola, mas digamos, dando exemplo, nosso exemplo, né, que nós frequentamos. Um verdadeiro cristão. Às vezes a pessoa não fala nada, pelo comportamento, pelo jeito e às vezes até pela forma da pessoa se vestir, de uma forma decente, já sabe. Isso a gente vê até, né? Já sabe que você é cristão? Você é crente, evangélico? Mas não como? Isso a gente vê até na igreja, assim, às vezes quando um ou outro dá testemunho, que é aquela coisa... Tem certas pessoas que, pelo modo de agir, pelo jeito de ser, já acabam, vamos dizer, denunciando que são cristãos, sem precisar dizer, eu sou cristão. Não precisa sair dizendo para todo mundo. Naturalmente as pessoas já veem uma diferença naquela pessoa. E ao contrário também é verdadeiro. Às vezes você olha lá, tudo incrédulo, de repente o outro fala, eu sou crente. Hã? Porque a gente se surpreende que o comportamento, o jeito, a boca suja, as vestes indecentes, os gostos, digamos, por programas indecentes, é tão podre, igualzinho uma pessoa do mundo. De repente você vê aquela... eu sou crente também. Bah! Que crente. Não, então, hoje nós temos que estar inseridos no mundo como luz é distinta das trevas e ilumina. Temos que ser o sal agora. O sal, ele tem uma propriedade, a luz tem características. Então, não dá para misturar tudo. Nós estamos num mundo, mas com valores totalmente distintos. É saber ser uma gota de óleo na água, estar ali inseridos mais. O mundo vai fazer diferença. Por que você é assim? Por que você usa silêncio? Por que tem franja na sua roupa? Por que você não isso? O outro quanto me critica? Porque essa sua barba. Por que você faz isso? Guarda tal dia? Por que você não assiste tal programa de televisão? Então as pessoas existe aquela pressão porque todo mundo vem com a gente, né? Senta na minha roda de escarnecedores. E não é nem questão do lenço, porque na época que a gente teve que ir para a escola, eu não usava lenço. Eles perturbavam por causa da saia, por causa do cabelo. E não deixava a gente em paz, por exemplo, na escola Durval. Eles perguntavam o que eu era, eu falava crente. Aí eles ficavam zombando de mim, todo mundo me chamando de quente. Isso eu não gostava. Existe o que a gente chama de bullying, existe essa pressão. Se você é fraca, qual é a tendência? Você vai acabar cedendo, botando a roupa que as meninas põem, fazendo exatamente, o outro... A tendência a gente é copiar, porque aí a gente quer ser aceito. A tendência é a gente entrar na forma para ser aceito pelo grupo. Porque o grupo exerce um poder sobre nós. Aí o que acontece? Os pais confiam em botar os filhos na escola, etc. E acham que o grupo que cerca o filho não vai exercer influência. Não, mas eu criei muito bem meu filho, ele vai ser forte. Tá, vai confiando nisso. Ele vai suportar toda essa pressão. Por exemplo, eu vejo
há muitos cristãos que creem na evolução, mesmo tendo sido criado em igreja. Mas por que creem na evolução? Porque a escola É a única. Escola, os professores, a é a faculdade. única coisa passada. Você falou nisso, eu estava ouvindo ontem a moça da CBN criticando a Marina Silva, né? Porque ela está defendendo a ideia de se ensinar criacionismo ao lado do evolucionismo. E ela falando como se criacionismo fosse religião. Eu achei interessante Marina? a Marina Silva, candidata, uma das presidenciáveis, uma pessoa, uma política, né? E você não conhece, né? Não, eu acho que eu sei quem é. Então, mas não importa. Essa pessoa, ela hoje se identifica, se anuncia como sendo evangélica. Então os repórteres vão querendo checar essas coisas. E eu achei interessante, o mundo está tão... Ele fala assim, não, tá indo contra o progresso. Gente, maior religião do que evolução... Não existe. Se eu chegasse aqui, repórter, com o meu celular, que não está aqui, e faz de conta que isso aqui é um celular. Olha, você sabia? O carro explodiu. Olha aqui, virou um óculos. Um celular. Olha aqui. Você sabia, rapaz, que o metal do carro se transformou aqui, inflexível. Ficou aqui até com essa junta. Aí a luz do carro, o vidro do carro encaixou aqui certinho. E encaixou aqui com apoio aqui até pro nariz. Perfeito. Obra do acaso. Então, E a religião dizer que foi fabricado. mas o que é? Ela tem o poder da mídia. Houve um tempo que na Grécia Antiga, o que se criou no mundo em que Atlas, desculpe. Atlas, o grande, desculpa, foi mal. Atlas, né? Eram as teses, né? Que Platão era um dos filósofos. Platão, o que você está fazendo aí? Sai daí, guri. Aí é o lugar do Atlas. Atlas era o quê? É o deus que carregava o mundo. Por isso que você abre o livro de Atlas. Isso tem essa origem. A ciência erra tantas vezes, mas é moda dizer que a ciência é verdade. Ciência e verdade são coisas distintas. E o Adalto Lourenço, aconselho vocês botarem na internet e pesquisar, ele mostra que criacionismo não é crer que o Deus dos hebreus criou, é crer que a coisa não vem de forma natural. Você pode até não ser cristão, nem ser judeu. Você pode falar assim, não, qualquer um, até um incrédulo, até você, repórter. Se eu falasse, você acredita que esse óculos Veio de uma explosão? veio por acaso? Aconteceu alguma forma natural? Algum processo na natureza poderia formar esse óculos? Assim, lentamente, ou uma explosão, ou rápido ou lento, e formando e sai um óculos perfeito, adaptado aqui para o nariz, segurando lentes paralelas, iguais e que encaixa aqui. Um cara lindo como eu. Você diria isso? Sim. Mas é isso que a evolução faz. Sabe por quê? Porque você é repórter. O que você entende de DNA? DNA é informação. E tudo que é feito no corpo vem ali. É como se você lendo ali, monta assim, assim, essa. O cientista muda um DNA, aí muda a construção. Eles só mudam porque não sabem construir do zero. Então hoje, com a ciência que nós temos, dá para se ver que não veio por acaso, assim como esse óculos não é produto de uma explosão. E se fala de criacionismo porque não existe apenas criacionismo religioso, existe o criacionismo científico. E aí o Adalto Lourenço cita um monte de pessoas, de pensadores que eram criacionistas, que não acreditavam na coisa natural. Evolução não começou com Darwin. Essa ideia é antiga. Desde o grego, sem nenhuma prova científica. Evolução é uma ideia. E acreditar que veio do nada. Por quê? Como Eva, a gente crê no que quer crer. A gente escolhe quer crer. E a gente põe na mídia. E na mídia, a gente vende um sapo por um presidente. Né? Um sapo por um presidente. Não é esse sapo. É outro sapo. Você pode pegar uma pessoa do interior, como fizeram com Collor, uma pessoa lá do Nordeste.
Se você der mídia para ele, bastante, você produz Um desconhecido. Hoje, política é verdade, é uma sociedade hipócrita, mentirosa. O que ganha hoje eleição é quem tem mais dinheiro e os melhores marqueteiros e o mais tempo de televisão e rádio. Pronto, você ganha uma eleição. Nós estamos vendo aí pessoas que foram até condenadas pela justiça, querendo voltar ao governo de Brasília. Por quê? Se eles tiverem bastante tempo de televisão, bastante recursos, Mesmo negativo. mesmo com toda a verdade, provas de que eles corromperam. Quer ver? Quer ver a maior burrice? O Brasil é capaz de eleger mais uma vez o PT. Não sou contra o partido em si. Eu só sei que José Dirceu e tantos outros provados corruptores, provados tudo, mas não importa, o povo esquece e vai falando e mostra, faz imagens e vai mostrando. É a proximidade da informação. Exato, então queridos, voltando aqui ao texto, estou empolgado. E aqui vamos dar alguns outros textos e outros exemplos. Aqui diz retirai-vos. Retirar o seguinte, separar. Às vezes, para a gente poder realmente ter uma identidade espiritual, a gente tem que se retirar. No sentido, não fisicamente. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Em Apocalipse 18:4 diz, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos. Aqui em Jeremias 10:2 diz assim, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Não aprendais o caminho dos gentios. A nossa tendência é sempre aprender o costume dos povos. As pessoas mudam e não sabem nem porquê. E começam a colocar coisas. Por exemplo, desculpe com toda licença, de onde você aprendeu a guardar o domingo? Com os judeus? Ou com os romanos? A resposta é óbvia, não preciso responder. Aí, em vez de voltar ao centro, à verdade, aí eu tento pintar a coisa como se fosse... Bom, já que eu não quero mudar para a verdade porque está escrito, aí eu digo que minha nova escolha é certa. Porque eu não tenho coragem de mudar. Eu vou ter que mudar toda a estrutura, sim. Você tem que ter coragem de romper. Não te associes com iracundo. Ixi, vai ter que todo mundo sair de perto de mim. Mas falou. Mas estou aprendendo, Não. eu peço perdão. Mas tem que falar o texto, senão eles não vão poder achar. Provérbios 22, de 24 a 25. Não te associes com iracundo, nem andes com o homem colérico. Eu estou melhorando. Para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. Né? Está falando daquele que já é no pecado mesmo. Se você andar com uma pessoa que adora brigar, é tipo aquela gangue. E aquele cara lá tem um nariz, eu não gostei do seu nariz não. Vamos dar uma amassadinha a mais no nariz dele. Então vamos lá, e aí minha filha. Aí o cara adora, é aquela dupla que adora dar uma briguinha. Então tem pessoa em costume, outro já tem costume de beber. E aí vamos lá no barzinho, vamos bater um papo. E tá sempre bebendo. Nós temos aqui um convidado especial que às sextas-feiras tá sempre aqui bebendo, né? Ai, gente, nem me lembra. Eu falo, pô, não tem como você vir aqui sóbrio. Não é que eu não gosto de você, eu só não gosto da sua bebida, da sua embriaguez. Então, as pessoas tendem a fazer o que o outro faz. Às vezes você tá ali com um cara que fuma, uma tragadinha, beleza? Aí você acaba aprendendo. Porque o cara fuma, o outro fuma maconha, você tá andando sempre com ele, você acaba aprendendo. Tem que ter cuidado com as companhias. Salmo 106, 34 a 35 diz assim, não exterminar os povos como o Senhor lhes ordenara. Deus mandou Josué e mandou que Israel eliminasse aqueles povos. Israel não cumpriu totalmente. O que aconteceu? Antes se mesclaram, até pelo casamento, com as nações.
Cadê? Me perdi. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. A influência. Nós temos que ser tão fortes que a gente consegue. Nós vamos para lá, mas nós vamos influenciar. Nós vamos iluminar as trevas. Nós vamos determinar. Sabe, eu não sei, Zé, você conhece uma pessoa, chega assim no meio do povo, aí, tchum! Moicano! Por que será? Já pensou se em vez de ir pra cima, fosse pro lado? Com cabelo? Por que será que as pessoas gostam de usar moicano? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Ah, porque veem sempre os rapazes, talvez os rapazes mais bonitos usando, ou que... Jogador. Não, nem eu Moicano não faz faço jogador tanto. de futebol. Mas no caso deste moicano aqui, não foi jogador. Por que você teve uma fase que você quis usar moicano e só deixou de usar porque o papai falou, meu filhinho, larga a mão disso. É porque eu achei legal. Você achou legal, todo mundo usando, você viu todo mundo usando, você achou legal, né? Então, você viu aonde? Na igreja? Não, Onde é que você viu? colégio, na rua aí, por aí. Aí Aí por aí. Aí você achou maneiro. Aí lá tava o Ziel com o seu. Então, tem influência. Aqui mesmo, meu filho tem influência. Tava usando moicano e às vezes, por exemplo, não é essa blusa aquela. Se você vê o Neymar, se você vê grandes artistas de televisão e outros lança alguma coisa diferente, daqui a pouco todo mundo imita. Porque as pessoas têm tendência a imitar. Né? É que nem... Aqui eu aconselho vocês verem os desenhos de Max Lucado, né? O nariz verde. Se a moda for nariz verde, todo mundo nariz verde. Se a moda agora é piercing, né? Antigamente, quando você via um índio com aquele um pau no nariz, todo mundo achava, é índio, o cara não tem noção. É sem noção. Hoje, meu filho, nós pior do que o índio, assim, aqui no umbigo, lá no negócio, os caras têm piercing em tudo que é lugar. Até onde você nem imagina tem piercing. Até na língua, eu já vi um cara com piercing na língua. Piercing na língua. Aquela mordendo a Ai, língua. esse negócio. Tem? Então é moda. E por que tá tanta gente usando agora, nesse tempo? Porque vem os outros usar. As pessoas imitam, elas não questionam. Elas querem se identificar, elas querem se destacar. Se destaquem sendo luz, sendo santificadas, né? Vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas, né, que foram se aproximando. Você tem que ficar longe do pecado. Por que Eva caiu? É porque ela estava bem longe da árvore. Ela foi chegando. Ela viu aquele fruto, sentiu o aroma, viu que era desejável para dar entendimento. Caiu. Davi. Qual foi o caso de Davi mesmo? Que Davi estava ali próximo daquela mulher tomando banho. Os dois, né? E a outra não sabia que estava ali perto do pátio do rei, não, né? Inocente. Tanto Davi, a gente fala muito Davi, Batseba quanto Davi. Batseba estava no seu dia fértil. Né? Porque aconteceu uma vez, engravidou. Ela estava no seu dia fértil. E ela sabia. Provocou. E o outro estava lá à toa, não tendo o que fazer ali. Tinha que estar na guerra. Tinha que estar na guerra, estava lá passeando. Então, caiu. É a proximidade. Por isso que a gente... Não, isso aí não vai me contaminar, não. Muita gente muito evangélica. No carnaval do Rio de Janeiro. Não, vou lá dar apoio pro bloco evangélico. Bloco evangélico. Com aquela desculpa do bloco evangélico, tá lá no meio da farra do povo que tá na carne mesmo. Daqui a pouco tá lá se envolvendo fisicamente. Não, estou evangelizando. Não precisa dessa proximidade. Tem hora que a gente tem que estar lá pregando. Tem que estar lá, mas não nessa não hora. Não lá na festa, mas lá Não, fora, em outros pegando os que estão saindo deprimidos, pegando os que
que começam a se apartar daquilo, Sim. deprimidos e tristes. Sai lá do Pelo lado de sambódromo. fora. Sai do sambódromo, sai dali. O quê? Vai querer ver as mulheres seminuas, peladas? E aqui, ó, por exemplo, qual foi o pecado de Salomão? A proximidade. Salomão, o homem mais sábio do mundo, não resistiu. É como um médico, e eu já vi médico com cigarro na mão. Você vai explicar para um médico que faz mal, ele já sabe, ele vai te dar aula. E aí você pergunta, como é que você sabendo de tudo isso, você mesmo assim fuma? Fumo porque eu quero. Às vezes a gente quer fazer o mal assim mesmo, porque gosta. Você vai explicar às vezes para o cara que já sabe que bebida, olha, você vai ter cirrose, não é muito bom beber excessivamente, tem gente que bebe. Não sou contra, não estou dizendo que bebida é pecado. A Bíblia condena embriaguez, mas tem gente que passa do limite e acaba se estourando. Então Salomão se envolveu com mulheres, excessivamente, mulheres estrangeiras, mulheres idólatras, e não foi influenciado por elas. Digamos que o mais sábio do mundo, eu não vou me deixar, elas não vão me influenciar. Ele era o homem mais sábio do mundo. Caiu. Final da vida, está registrado no texto. Acabou fazendo santuários, templos para suas mulheres. Diná, a filha de Jacó. Você lembra o caso, Daniel? Vamos dar um close no Daniel. Daniel, lindo japonês do pai. Qual foi o caso de Diná? Vamos ver se você lembra. É porque ela saiu de perto do pai e foi só ficar olhando as mulheres da cidade. Ela foi de curiosa. Sozinha. Sozinha, diz uma mulher numa cidade estrangeira. O que aconteceu com ela? O cara pegou ela e abusou dela. Ela foi violentada. Né? Tudo, ela vai se chegando, a gente, não, só tô vendo. Foi ver como é que era, como as moças se vestiam. Como é que as moças se vestem, como é que é lá, tô curiosa. A curiosidade foi péssima para ela. Ela foi se aproximar de algo desconhecido. A Bíblia diz, né, no Salmo 1, para a gente não andar no conselho dos ímpios. Não, vou lá, não vou me deixar influenciar. A gente vai lá, prega o evangelho, mas ficar... Tem limite para a convivência. Tem limite, não ficar ali na roda. Você acha que é imune? Salomão achou que era imune. Não, eu que vou trazê-las para Deus. Não, elas que levaram ele para longe de Deus. As suas esposas. Abraão e Ló. Ló escolheu o melhor para si. Ló pensou egoisticamente. Ló pensou, estava ali bem do lado de Sodoma e Gomorra. Tal foi a influência que as suas filhas, em vez de confiar e orarem a Deus para resolver o problema da descendência, elas deram vinho a beber e se deitaram com seu pai. Aquela cultura. Tenho certeza que se fossem minhas filhas, né, com a nossa cultura, a gente ia ficar sem descendência. Acabou. Ou Deus dá marido, ou não tem filhos. Ou não tem, né, descendência. Apelar para o pecado para ter descendência. Esperar em Deus. Esperar em Deus. Como Mas o que acontece? a mãe de João Batista, a Isabel, como Isabel esperou em Deus. E velha, foi mãe de João Batista. Não, e uma coisa que a gente vê é que Ló era temente a Deus, mas ele não conseguiu passar esse temor para as filhas porque ele estava morando numa cidade que era extremamente perversa. Mas ele não abria mão de morar naquela cidade por causa dos ganhos e do conforto e das facilidades que tinham naquela cidade. Às vezes a gente pensa, não, as filhas de Ló falam assim, nós somos virgens, porque Ló não falou para aqueles homens, porque estavam querendo arrombar a casa dele, que as filhas eram virgens? Era. Eram virgens só no corpo. Mas a mente delas foi corrompida por tudo aquilo que elas viram. Porque se elas tivessem valores profundamente arraigados, elas não teriam dado vinho a beber a seu pai. Vocês estão entendendo? E Às vezes, aparentemente... Tanto que elas deram vinho a beber que elas sabiam que o pai não iria consentir. Exato. Por isso que embriagaram o pai. E a Bíblia diz que ele não sabia o que aconteceu.
O bêbado. Embriagado podia até pensar que estava tendo um sonho com a própria esposa, que elas deviam ser muito parecidas com a esposa. Então, queridos, olha, muitas vezes a gente, na aparência, é santo. Na aparência, é virgem. Na aparência, estão fazendo tudo certo. Mas a mente, a pessoas... Quantas coisas eu não faço, mas eu estou vendo. Estou vendo pornografia. Estou consentindo com as pessoas e eu não repreendo, eu não exorto, eu não estou ali para mudar. É o caso das filhas de Ló. Aqui mais essa passagem, Deuteronômio 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ele está falando, vocês vão entrar, mas não aprendam, não imitem, não tentem copiar. Hoje, você vai na Índia, você vê um costume, uma roupa, uma língua, uma cultura. Você muda, aí você vai para o Oriente Médio, outra cultura. Nós temos que ser de tal forma, mude-se o lugar, a gente mantém a nossa forma de ser. Né? Então, hoje, quantos crentes, por exemplo, você olham, hoje todo mundo, o mundo está se tornando um só. Quer dizer que adolescente de lá do Egito pode ver o Facebook de um crente que está lá nos Estados Unidos, lá no Rio de Janeiro. Está lá a menina crente, como a gente vê, nua, com um negocinho que chama De biquíni. de biquíni, um trequinho cobrindo praticamente o bico do seio. Um triângulozinho cobrindo, é um tapa-sexo. Atrás tudo exposto. E dizer, isso aqui é a cultura, isso é normal. Escandaliza. Aí hoje eles estão vendo a nossa forma de ser, de se relacionar, de se vestir. O quê? Aí como que nós vamos enviar missionários para ganhar aquelas pessoas para Cristo? O que? Minha filha fica igual essas filhas de pastores, esses aí? Não. Deus tem a ver com tudo de nós. Nós temos agora que ter a difícil tarefa de recuperar valores, culturas, inclusive vestes, essas coisas, pureza. Hoje a Bíblia fala sobre não fazer marcas no corpo. Aí vem outro com piercing, com tatuagem, com tudo, com argola. Né? Alguém perguntou, né? Um dia teve alguém que perguntou se eu não me importaria, né? Alguém usando alargador de orelha. Eu falei assim, olha, botou alargador de orelha, não tem chance nem de se aproximar de ninguém. Hein? Não, é claro que não é. Mas Eu estou dizendo que o problema de alguém é o alargador de orelha, é o piercing, é a tatuagem. Não. Mas é que ela é volúvel. Mas isso só mostra que a pessoa está usando isso para se identificar com Cristo ou com o mundo. As pessoas usam as coisas para estarem na moda. Isso é moda. Lança uma moda, tem. Para se identificar com outros que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu sei que a pessoa pode ser um crente fervoroso. Pode. Uma coisa que eu estava conversando com o Kleber, ele falou que tem grupos que são tão liberais, mas o culto dele era tão maravilhoso, o amor entre irmãos. É tão liberal que eles... É aquela coisa, até filme pornográfico eles assistem com as suas esposas. Então, é tudo tão relativo. Não é o que cada um... A Bíblia não é de particular interpretação. Por isso que o que está escrito é o que está escrito. Se não puxa para um lado, outro puxa para o outro, outro puxa para o outro. Nós devemos ter um comportamento santo. O nosso corpo não nos pertence. Eu não posso fazer o que eu quero com ele. Então aprender a não se aproximar do pecado, a não aprender os caminhos. E por exemplo, uma outra coisa, tem aquele versículo que fala, fugir da aparência do mal. Que às vezes o que acontece? Às vezes você não está fazendo nada de errado, mas você está numa circunstância em que dá a entender. Aí às vezes alguém vendo, poxa, fulano fez isso. O que acontece? É fugir da aparência do mal. Fugir daquela circunstância que dá aquela impressão ruim.
Nós temos que ter coragem. Alguém pode falar assim, o pecado está no alagador, está no piercing? Não, claro que não. Mas nós temos que ter uma aparência santificada. Se cada um fizer o que quiser com o corpo, o que quiser, o corpo é meu, não é meu. Eu posso estar escandalizando outros? Eu posso estar prejudicando a pregação do Evangelho? É aquela coisa, né, que nem Paulo fala, que se algo que eu fizer vai escandalizar meu irmão, eu vou deixar de fazer, mesmo que em si não seja pecado. Exato. Então a gente tem que ter uma postura. Hoje é moda. Alguém vai ver esse vídeo e vai criticar. Ele tá criticando. A gente tem que ter amor. Sabe, você tem uma postura neutra. Sabe? Deixa. Porque se você acha o corpo é seu, você pinta, você corta, você alarga, você enfia, só para se identificar. Só para se identificar com um determinado grupo. Então, é importante você se identificar pelo amor. Jesus, quando se identificou com os publicanos e pecadores, ele não roubou, ele não se prostituiu, ele só estava perto deles. Os amou. Quando você está ali, ele pregou o Evangelho. Ele falou para a mulher adúltera, não peques mais. É só isso. Vocês serão convidados, meus filhos, a ter uma vida distinta e cada vez mais distinta. O mundo está se corrompendo rápido. Deus convida vocês. Hoje, com certeza, tem até pastores de piercing, de alagador. E o fato dele ser pastor e pregar o Evangelho e ganhar almas, torna isso correto? Paulo diz, não seja o adorno exterior. Ele orienta ali a mulher. Alguém leva isso a sério? Ele fala, não seja o adorno exterior. E as pessoas estão colocando adornos exteriores. Por quê? O que Paulo disse não vale? Se o que está escrito não vale, o que vale é a ideia de cada um, companheiro, esquece Bíblia. Agora, o ruim é que essa ideia começou lá no Éden.